Olá, como é que vocês estão? Bom dia. Bom, vamos para a correção do capítulo 1, tá? A gente vai começar da página 10. Essa página 10, o que acontece? Do capítulo 1, caderno 4. É um desafio para vocês tentarem imaginar aqui o que está acontecendo. Bom, como é que se diz? Agora, um grande desafio para você. Imagine que infinitos novos hóspedes aparecem para se hospedar nesse hotel. O que poderíamos fazer para acomodar todos eles? Bom, uma dica para essa questão é tentar trabalhar com o exemplo já mencionado em cima desse texto, tá certo? Ou seja, deve-se pedir a cada hóspede que se mude para o quarto cujo número seja o dobro do seu. Assim, o hóspede do quarto 1 iria para o quarto 2, o hóspede do quarto 2 se mudaria para o quarto 4, o hóspede do quarto 3 se mudaria para o quarto 6 e assim por diante, em 2 em 2. Dessa forma, os infinitos quartos de numeração ímpar ficariam vazios para receberem os infinitos hóspedes que estivessem chegando, tá certo? Porque esse hotel aqui, ele é infinito, tem infinitos quartos, ou seja, não tem fim, tá bom? Vamos para a página 11. Página 11, primeira questão. O que acontece nessa página 11? Bom, primeira questão. Relacione cada número à sua forma de escrita. Como é que vai ficar 33,99? Como é que eu vou poder ler isso daqui? Vai ser chamado de quê? 33,99 centésimos, ó. Tá na casa do centésimos. Ok? Então, aqui é o item 4. Item B, que é 33,099. Como é que eu vou ler isso? Bom, vai ser como 33 inteiros e 99 milésimos. Ou seja, a primeira opção. A gente vai apagar aqui para colocar o item C e o D, tá? Como é que eu vou ler o item C? Vai ser o quê? 7 inteiros e 5 décimos, certo? Esse item C. E o item D vai ser o quê? 7 inteiros e 5 centésimos, ó. Porque aqui tá na casa dos décimos e aqui tá na casa do centésimo. Certo? Vamos lá para a segunda questão. Preencha a tabela escrevendo os números decimais correspondentes. 3 inteiros e 4 décimos. Como é que eu posso escrever? É assim, ó. 3 inteiros e 4 décimos. Vamos para a próxima. 15 inteiros e 892 milésimos. Ou seja, 15 inteiros e 892 milésimos, ó. Porque são 3 casas, depois a vírgula. Lembrando que antes da vírgula são os números inteiros e depois são os números decimais. Vamos lá. 2 inteiros e 7 milésimos. 2 inteiros e 7 milésimos. Próximo. 8 centésimos. 8 centésimos, ó. 8 parando na casa do centésimo. Vamos agora para a terceira questão. Gente, qualquer coisa, por favor, pausem o vídeo, tá certo? Determine a forma decimal de cada uma das frações a seguir. No item A, tem assim, ó, 8 sobre 100. Como é que eu vou fazer isso? Colocava o 8 aqui, ó. O 100 indica quantas casas, ou os zeros indicam quantas casas eu vou voltar. Por quê? Porque eu estou dividindo. Uma fração é uma divisão, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, cheguei. Se eu não tiver nada, eu vou colocar quem? O zero, ok? Então, o item A é o quê? 0,08. O item B, dividido por 100. Vou fazer o quê? Vou botar aqui o 789 e vou ter que voltar quantas casas? 2. 1, 2. Coloco a vírgula para dizer que eu estou chegando, tá? Que eu cheguei, perdão.
Então, aqui é 7,89. No item C. Certo? Coloco 45 aqui e vou ter que botar quantos zeros? 4. Ou seja, 4 casas. 1, 2, 3, 4, vírgula para dizer que eu cheguei. Se não tiver nada, eu coloco um zero. Ou seja, 0,0045, certo? Vamos para o item D. Coloco 20 ao lado e volto quantas casas? Apenas uma, porque eu só tenho um zero. Cheguei. 2,1. Tá certo? Vamos para a quarta questão. Escreva as frações decimais correspondentes aos números decimais a seguir. Ou seja, no item A é o quê? 9,9. Que eu posso escrever de que forma a fração? Coloco os números sem vírgula. E embaixo eu vou colocar quem? Quantos números vem após a vírgula? Só um, então é só 1, 0. No item B, 3,17. Coloco o número sem vírgula. Tiro a vírgula. Coloco um aqui. E a minha quantidade de zeros são quantos números vêm após a vírgula, ou seja, 2 zeros. Item C. Meu número sem vírgula. E a quantidade de zeros vão ser quantos números vêm após a vírgula. Só ajeitar esse 1 aqui, porque pelo amor de Deus. Ou seja, 4 zeros, porque vem 4 números após a vírgula. No item D, número sem vírgula. E quantos números vêm após a vírgula? Gente, isso aqui é uma tração, tá? Sem querer deu uma curva. Então, vamos lá. Quantos números vêm após a vírgula? São 5, ou seja, 5 zeros. Ok? Gente, pausem para poder copiar, tá certo? Corrigir. Vamos lá para a quinta. No prédio há 100 crianças. 100 crianças. Vamos anotar isso. 100 crianças. 45 são meninas. O prédio está elaborando uma gestão em que as crianças participem da administração e, para isso, convocou todas elas para uma reunião. Nessa reunião, em que todas as crianças compareceram, Rafaela concluiu que a fração do número de meninos com relação ao total de crianças poderia ser representado pelo número decimal 0,5. A Rafaela estava certa? Bom, vamos ver se a Rafaela estava certa. O que acontece? Ele quer saber a quantidade de meninos em relação ao total de crianças. Se eu tenho 100 crianças, eu já sei que delas, 45 são meninas. Para eu descobrir quantos meninos são, eu pego 100 menos 45, que vai ser igual a 55, certo? Aqui, gente, vai acontecer aquele caso. Quem é que é pintado fica em cima. O que eu consumi fica em cima. E o que eu tenho no total fica embaixo. Tá certo? Se eu tenho 55 que eu estou trabalhando, o que é que vai acontecer? E minhas crianças são quantos? São 100 no total. Eu vou fazer como? Vou colocar os 55 em cima e o meu total embaixo. Mesma coisa do que a gente havia falado anteriormente, que o que fica pintado ou que a gente está trabalhando fica em cima. E os que a gente estiver utilizando no total fica embaixo. Então, é 55 crianças de 100, tá? Que são meninos. Como é que eu posso representar isso em forma de número decimal? Coloco 55 ao lado
E vou ter que voltar quantas casas? 2, ou seja, 1, 2, cheguei. Cheguei chegando, ó. Então, eu coloco aqui 1, 0. Ou seja, 0,55. 5. Então, 0,55, ele é diferente, esse símbolo é diferente. De quem, hein? De 0,5. Ou seja, a Rafaela estava errada. A tia Rafaela aí, ó, essa Rafaela aí, não estudou números decimais, viu? Mostrem pra ela como é que é. Vamos lá. No caso dessa sexta questão, o que é que acontece? Ele quer saber as frações equivalentes de acordo com essa frase aí, tá certo? Primeiro, o que é que vai acontecer? A gente vai ter 3 alunos para cada 10 alunos. 3 alunos que fizeram em relação à atividade, tá certo? Então, vamos lá. A gente tem 3 alunos para cada 10. Certo? Minha fração é equivalente. Minha segunda vai ser quem? Vai ser 15 sobre 50. E aqui eu vou multiplicar por 5. E a minha terceira fração vai ser quem? 30 sobre 100. Eu vou multiplicar por 2 e por 2. Então, essas minhas frações equivalentes que eu preciso nessa questão. E nessa parte aqui, ó, na escola de André, há 3 alunos do sexto ano para cada 10 alunos da escola. Ou 15 alunos do sexto ano para cada 50 alunos da escola. Ou 30 alunos do sexto ano para cada 100 alunos da escola, tá certo? Vamos agora para a sétima questão. Nessa sétima, o item A. Como é que eu vou fazer? Para a gente colocar em forma de número decimal e fração. Vai ser 8 sobre 10. Em forma de número decimal, isso aqui vai ficar como? 0,8. Item B. Isso é a mesma coisa de 23 sobre 10, que vai ser igual a 2,3, tá? Vamos lá para o item C. O item C é 85 de 100. Ou seja, eu coloco 85 aqui ao lado e vou ter que voltar quantas casas? 2. 1, 2, cheguei. Se não tiver nada, eu coloco 1, 0. Item D. A gente coloca o número ao lado e volta quantas casas? 2, ó. 1, 2, cheguei. Certo? Vamos agora para a oitava questão. Escreva uma fração decimal equivalente a cada um dos itens e, em seguida, o número decimal correspondente. Bom, no item A, ele quer primeiramente uma fração equivalente, certo? Então, é 9 sobre 20. Uma fração equivalente que eu posso fazer, lembrando que frações equivalentes, tanto a gente pode multiplicar quanto pode dividir. Mas nesse caso aqui, não existe nenhum número que seja divisível. Não consigo dividir o 9 e o 20 pelo mesmo número. Não tem um divisor comum. Então, a gente vai multiplicar. Um exemplo que poderia ser aqui é 45 sobre 100. Exemplo, tá, gente? Isso multiplicando por 5. Poderia ser por 4, poderia ser por 2, enfim. E aqui, o que é que vai acontecer? Tentem fazer, tá? Nesse caso, porque a gente vai precisar transformar para os números decimais, sempre deixar embaixo por 100. Por quê, tia? Só para poder facilitar a nossa transformação para os números decimais, porque aqui não está pedindo só a fração equivalente. Está pedindo que a gente transforme também para os números decimais. Tá certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa de 0,45. Item B. 12 sobre 5. Mesma coisa de eu ter 24
sobre 10, tá? Sempre deixando essa base aqui, ó, 10, 100, 1000, para facilitar a nossa conversão para os números decimais. Coloco 24 ao lado e volto uma casa. Cheguei. 2,4. Item C. 14 sobre 200. Mesma coisa, eu dividi isso aqui por 2, ó, para chegar no 100, tá? Então, fica 7 sobre 100. Ou seja, boto o 7 aqui e volto 2 casas. Pronto. 0,7. Então, galerinha, a nossa correção fica por aqui, tá certo? O nosso item D vai ser da seguinte forma para a gente finalizar essa página. Vai ficar a nossa fração equivalente 4 sobre 10, tá? Lembrando que a gente tenta chegar no intuito de deixar a base com 10, com 100, com 1000, tá bom? Coloco o 4 ao lado e volto uma casa porque eu tenho um 0. Cheguei. Aqui um 0. Pronto. Então, ficamos por aqui. Hoje vocês só vão ter correção, tá? E mais algumas atividades para a gente fortalecer mais ainda o nosso conhecimento. E o nosso conteúdo da prova está encerrado. Próxima semana a tia vai postar um vídeo de revisão, tá bom? E vai colocar algumas questões para auxiliar mais ainda a aprendizagem de vocês.